Fala pessoal, Guilherme Lopes investidor aqui e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o Ibovespa na máxima. Com a bolsa lá em cima, com a bolsa em alta, é comum surgir um tipo de pergunta como: será que o Ibovespa está numa bolha? Será que as empresas elas estão muito infladas? Elas subiram demais? Será que vale a pena eu vender as ações que eu tenho porque o Ibovespa subiu demais e ele pode começar a cair? Ou será que vale a pena comprar ainda mais, pois elas vão continuar subindo cada vez mais? Essa é uma dúvida muito grande de todos os investidores na bolsa de valores. Quando o Ibovespa sobe demais, as pessoas não sabem o que fazer. Quando o Ibovespa cai demais, também as pessoas não sabem o que fazer. Se você tem alguma dessas dúvidas, esse vídeo é para você. Quando as ações estão em alta, né, o Ibovespa está em alta, está tudo subindo, normalmente existe dois tipos de pensamento do investidor. Aquele investidor que fica eufórico, ou seja, aquele investidor que quer comprar ainda mais, que acha que a bolsa não vai parar de subir nunca mais, então ele quer comprar muitas ações imaginando que o Ibovespa vai continuar subindo sempre. E tem aquele outro investidor, quando a bolsa sobe demais, que ele fica muito cauteloso, ou seja, aquele investidor que fica com medo do Ibovespa já ter subido demais e ele voltar a cair, né? Ele começar a cair. Então tem os dois tipos de investidor, o eufórico e o cauteloso. E o vídeo de hoje vai servir para esses dois tipos de investidor. Acompanhe o vídeo até o final que você vai entender tudo o que você precisa para ganhar dinheiro independente de onde o Ibovespa esteja. Bom, então para começar o nosso vídeo, eu vou falar de um cenário que é provável que aconteça durante esse ano de 2021 e continue acontecendo durante 2022 também. E qual é esse cenário? É muito provável que aconteça um aumento da nossa taxa básica de juros, é a nossa famosa taxa Selic. Então, quando isso acontece, né, quando a taxa Selic sobe, e isso é definido pelo Copom, a cada 45 dias existe uma reunião lá que eles decidem se vão aumentar a meta da taxa Selic ou se vão manter ou se vão reduzir. E quando aumenta a taxa básica de juros, acontece várias coisas, mas uma delas é que os investimentos de renda fixa eles vão render um pouco mais. Ou seja, se você investe lá no Tesouro Selic, se você tem algum CDB ou até mesmo a poupança, eles vão render um pouco mais com a taxa Selic mais alta. E o que acontece quando a renda fixa ela está rendendo mais? Existe normalmente uma migração dos investidores. Eles saem da renda variável, que é a bolsa de valores, basicamente, e vão para a renda fixa. Por quê? Porque lá na renda fixa eles vão ter um retorno maior sem correr nenhum risco. E na renda variável, né, quando a renda fixa está muito ruim, eles vão para a renda variável, porque lá eles vão correr um pouco mais de risco, né, por conta de todas as oscilações da renda variável, mas em busca de um retorno maior. E por que eu estou falando tudo isso? Eu quero que você entenda esse cenário base para você acompanhar o raciocínio que eu vou fazer com você durante todo esse vídeo. Então você já entendeu que com o aumento da taxa básica de juros, a nossa taxa Selic, a tendência é que os investidores saiam da bolsa, saiam da renda variável e vão para a renda fixa. Quando isso acontece, se eles tiram dinheiro de um lugar e levam para o outro, significa que existe uma força vendedora lá da renda variável, eles vão vender mais ações do que comprar. E se a força vendedora é maior do que a compradora, significa que existe uma pressão para os preços caírem. E aí é o ponto central desse vídeo. Você deve imaginar, então já que a taxa básica de juros vai aumentar no Brasil esse ano e no outro ano, é melhor eu vender as minhas ações antes que aconteça isso para botar na renda fixa antes da bolsa cair. Mas eu vou te explicar uma coisa que é muito interessante e reflete a minha opinião. Não perca o raciocínio que eu estou fazendo aqui agora. Vamos lá. Primeira coisa, os investidores eles vão sair do risco e vão buscar menos risco. E aí você vai entender uma coisa. O Ibovespa ele é feito de várias e várias empresas. Tem um monte de empresa ali dentro do Ibovespa. Um dos tipos de empresa que existe ali dentro do Ibovespa são aquelas empresas que são chamadas de empresas de alto crescimento. Essas empresas elas são negociadas com múltiplos bem altos, bem esticados, múltiplos de preço, né, como preço sobre lucro, por exemplo, PL. Isso significa que o mercado ele está prevendo um alto crescimento para essas empresas, já que eles pagam muito pela empresa, sendo que elas ainda têm um lucro baixo. O PL fica muito elevado no caso dessas empresas. Por quê? Porque ela ainda não apresentou o resultado, mas ela vai apresentar esse resultado lá no futuro, segundo a expectativa do mercado. E por esse fato, essas empresas que apresentam múltiplos muito altos, ela apresenta um risco muito maior
pois ela vai precisar entregar aquilo que os investidores esperam. Os investidores estão pagando na frente para receber depois. E o valor da empresa está sendo jogado lá em cima, numa expectativa de um resultado muito bom lá no futuro. Então, essas são as chamadas empresas de alto crescimento. Esse é o primeiro tipo de empresa que existe lá dentro do Ibovespa. Aí você vai acompanhar comigo até o final do vídeo para você entender todo o meu raciocínio. Então, dentro do Ibovespa existem esse tipo de empresa de alto crescimento que é negociada com múltiplos muito altos. O segundo tipo de empresa que existe lá dentro do Ibovespa são as chamadas empresas de valor. Essas são aquelas empresas que apresentam múltiplos de preço relativamente baixos, porque o mercado não embute uma expectativa futura muito alta para essas empresas, mas elas precificam o presente, o resultado atual dessa empresa, ou seja, se ela está tendo um bom resultado hoje, ela está sendo precificada pelo resultado que ela gera hoje. O mercado não embute uma expectativa muito alta como aquelas empresas de crescimento. Ou seja, o mercado ele não está esperando um grande crescimento dessas empresas e ele está apenas observando o que está acontecendo hoje. Logo, o risco que essas empresas têm é muito mais baixo, pois todo o resultado dessa empresa está acontecendo no presente. Então, esse é o segundo tipo de empresa que existe no Ibovespa, as chamadas empresas de valor. Elas são negociadas com múltiplos baixos porque o mercado não embute nela uma alta expectativa de crescimento futuro. Então, você viu que existe empresas de alto crescimento com múltiplos muito elevados e empresas de valor, que são aquelas empresas que apresentam múltiplos mais baixos. E existe também um terceiro tipo de empresa ali dentro do Ibovespa. Mas antes de falar desse terceiro tipo de empresa do Ibovespa, eu vou te fazer um convite. Se você quer se aperfeiçoar e investir melhor o seu dinheiro, aprender a fazer essa leitura e aprender sobre temas específicos de investimentos, eu queria convidar você para conhecer o A Nova Renda, que é a minha escola de investimentos, onde eu tenho aulas semanais com vários temas de investimentos. Inclusive, existe uma aula lá que é falando sobre empresas de crescimento e empresas de valor, como essas que eu estou falando aqui para você agora. Se você quer conhecer um pouco do A Nova Renda, veja na descrição aqui abaixo, tem um link, anovarenda.com.br, e lá você vai ver todas as aulas que já estão disponíveis lá. São mais de 35 aulas no momento que eu gravo esse vídeo. E outra gentileza que eu gostaria de pedir para vocês é o seguinte: se você está gostando desse vídeo, eu queria pedir para você um like, né? Dar um joinha nesse vídeo aqui, porque ele vai me ajudar a entregar esse vídeo para mais pessoas. Então aqui embaixo é só clicar no joinha aí e você vai fazer esse vídeo chegar para mais pessoas. Além disso, também eu queria te pedir para se inscrever no meu canal. Eu sei que é chato ficar pedindo isso e tal, mas isso vai me ajudar demais. Então se inscreva no meu canal aqui abaixo, tem um botãozinho aí para você se inscrever, e aí o YouTube vai te avisar sobre os novos vídeos que eu vou postar aí ao longo do tempo, beleza? Então eu quero que você conheça agora o terceiro tipo de empresa que existe ali dentro do Ibovespa. São empresas que têm alto potencial de crescimento, mas ainda não estão com múltiplos muito esticados. Então vamos lá. Por que existem algumas empresas que estão com múltiplos muito esticados, aquelas que estão com PL muito alto, e aquelas que, mesmo com potencial de crescimento, elas não têm múltiplos muito altos? Vamos lá. Aquelas empresas que têm múltiplos mais esticados são aquelas que trazem uma narrativa mais tecnológica, aquelas que falam que tem grande escala, aquela empresa que não tem muito patrimônio, né? Aquelas empresas que apresentam mais o famoso Dream Team, né? O time dos sonhos ali, as pessoas que trabalham naquela empresa ali, a empresa se vende como tendo um time maravilhoso. Mas normalmente essas empresas elas conseguem ter muitos clientes, só que elas não conseguem ainda monetizar tão bem a ponto de ter um lucro muito alto. Então elas têm muitos clientes, ela consegue às vezes até ter uma receita interessante, mas ela não tem muito lucro. E essas empresas que se apresentam como tecnológicas, de alto crescimento, que elas vão conseguir escalar muito esse negócio, o mercado atualmente, isso não significa que isso vai perdurar por muito tempo, o mercado atualmente está gostando muito desse tipo de empresa e está elevando demais os múltiplos dessas empresas. Mas por que existem empresas com alto potencial de crescimento e que têm múltiplos mais baixos de preço? Porque são empresas ditas mais tradicionais, né?
né? Que o mercado, ele normalmente não está nem aí para essas empresas que são mais tradicionais. O mercado precifica essas empresas com múltiplos muito mais baixos, mesmo elas apresentando lucros consistentes e com altas taxas de crescimento. E por isso, algumas dessas empresas que são de setores mais tradicionais, que não têm muito esse viés tecnológico, essa narrativa de tecnologia, elas ainda apresentam múltiplos muito atrativos para você se tornar sócio. Então são basicamente esses três tipos de empresas que existem no Ibovespa. Empresas com alto potencial de crescimento em múltiplos muito esticados, aquelas que têm mais viés tecnológico, a narrativa tecnológica, aquelas empresas que são ditas de valor, né, que são mais de setores tradicionais e que não têm muito crescimento e por isso elas têm múltiplos mais baixos. E tem aquelas, a terceira via, né, que são empresas com alto potencial de crescimento, mas que são de setores mais tradicionais e o mercado não dá tanta importância para elas assim e por isso os múltiplos são mais baixos. E por que eu queria que você entendesse que existem esses três tipos de empresas dentro do Ibovespa? Que relação tem você saber esse tipo de empresa que tem no Ibovespa com a alta dela e com o que você deveria fazer na sua carteira? Tudo isso eu falei para você entender que o Ibovespa ele não é um bicho isolado ali, ele não é uma coisa que você deve olhar de forma única, olhar somente o Ibovespa, achar que todas as ações do Ibovespa vão cair ou que todas vão subir. Qual o ponto principal desse vídeo que você vai entender agora? Então, em uma possível alta da Selic, o que aconteceria? Os investidores fugiriam do risco, iriam buscar renda fixa, iriam buscar mais segurança e de que forma? Eles iam sair da renda variável e buscar renda fixa. Mas aí que está o ponto central. Quais empresas seriam mais afetadas, fazendo com que puxasse o Ibovespa para baixo? Você acha que seriam aquelas empresas com alto crescimento e mais risco ou aquelas com baixo crescimento e menos risco? A minha opinião é de que as empresas que têm múltiplos muito esticados iriam sofrer muito mais. Por quê? Porque elas apresentam um risco muito maior, muito superior do que aquelas que apresentam múltiplos muito baixos. E talvez, logicamente, pelo Ibovespa apresentar algumas dessas empresas na sua composição, ele seria puxado para baixo. Mas isso não significa que a sua carteira como um todo seria também puxada para baixo. Se você estiver alocado em boas empresas com preços não muito esticados, como essas empresas de múltiplos muito altos, com alto potencial de crescimento, significa que a sua carteira ela pode performar muito melhor do que o Ibovespa nessa situação. E aí tem um outro ponto interessante também. Além dessa migração do dinheiro da renda variável para a renda fixa, existe também a possibilidade, com a taxa de juros mais alta, do investidor estrangeiro que está lá fora, ele vir para o Brasil, ou seja, ele vender dólar e comprar real e com isso o real se valorize e o dólar se desvalorize. E o que iria acontecer com algumas empresas? Logicamente, aquelas empresas que são exportadoras com o dólar mais baixo iriam ter um resultado pior. E aquelas empresas que importam insumos para produzir aqui teriam um resultado melhor, porque o dólar iria estar mais barato para elas. Então, esse outro tipo de leitura você também deveria fazer para entender um pouco melhor os cenários, os possíveis cenários que podem acontecer aí daqui para frente. Então, a minha opinião hoje, com esse cenário de uma possível alta da Selic, é que o maior risco para você é estar posicionado, é estar comprado em ações que tenham múltiplos muito altos, porque o risco e a expectativa é muito alta no futuro. Essas empresas podem ser aquelas que vão mais sofrer nesse cenário, enquanto que as outras empresas com múltiplos mais baixos talvez passem ilesas nesse cenário. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até a próxima.